Uma misteriosa moradora de rua busca refúgio na mansão de um milionário solitário. Mas ao notar uma tatuagem em seu pulso, igual a de sua filha desaparecida, inicia uma busca que pode mudar tudo. E se o eco do passado contém uma verdade mais dolorosa do que você imagina? A noite caiu pesadamente sobre a cidade. A chuva, implacável, batia na calçada como um tambor fora de ritmo. Arthur Velasquez assistiu através de 2 janelas de sua mansão. A silhueta de uma mulher curvada destacava-se na penumbra da lanterna. Ela estava encharcada, tremendo, e com as mãos pressionadas contra o peito, implorava por algo que apenas seus lábios rachados pareciam entender. "Senhor, não podemos permitir isso", murmurou Clarice, a governanta franzindo a testa. "Essas pessoas sempre causam problemas." Arthur não respondeu imediatamente. Seu olhar permaneceu fixo na figura frágil. Uma corrente desconfortável percorreu seu corpo, algo entre a compaixão e a desconfiança. Ele respirou fundo antes de se virar para a mulher. "Há quanto tempo está aí?" ele perguntou, sua voz baixa e controlada. "Demais", respondeu Clarice. "Ele deve ir. Posso dar-lhe um pouco de pão e mandá-la de volta." Arthur balançou a cabeça. Sem entender completamente o porquê, ele sentiu uma pontada no peito. A chuva, a mulher indefesa, tudo isso despertava nele algo que preferia esquecer. "Deixe-a entrar", ele finalmente disse. "Com licença?" Clarice olhou para ele, incrédula. "Você ouviu bem, Clarice. Deixe-o entrar e dê-lhe algumas roupas secas." O rosto da mulher mais velha endureceu, mas ela obedeceu. Ele abriu a porta com evidente desagrado e deixou o estranho entrar. A jovem avançava num ritmo instável, deixando marcas de água no mármore polido. Arthur olhou para ela com mais detalhes. A jaqueta rasgada e o cabelo grudado no rosto revelavam anos de sofrimento em cada dobra. "Obrigada", ela gaguejou com uma voz fina. "Eu não sabia para onde ir." Arthur assentiu silenciosamente, sentindo-se estranho em sua própria casa. A mansão, com suas colunas altas e quartos espaçosos, parecia mais fria do que nunca. "Qual o seu nome?" ele perguntou, tentando não soar muito autoritário em seu tom. "Isabel", ela respondeu, ainda olhando para o chão. "Isabel, Clarice vai trazer roupas secas para você. Vou fazer algo quente para você comer", acrescentou, apontando para a cozinha. Traduzido do espanhol para o português, www.onlinedoctranslator.com. Clarice estalou a língua em desaprovação, mas partiu para as escadas com um bufo mal disfarçado. Isabel olhou para cima por um momento. Seus olhos escuros e cansados encontraram os de Arthur. Ele sentiu uma conexão estranha, um eco distante de algo que havia perdido há muito tempo. "Obrigada por me ajudar, senhor", disse Isabel suavemente. Arthur balançou a cabeça brevemente. "Não se acostume com isso", ele murmurou, virando-se novamente para Andanella. A tempestade lá fora continuava a aumentar, mas dentro dele algo estava começando a se agitar, algo que ele não sabia se deveria deixar escapar. A cantoria passava em silêncio, com apenas 2 talheres tocando os pratos que ecoavam na sala grande e fria. Arthur, sentado na cabeceira, observava Isabel com discriminação. O jovem comia vagando, pois temia desperdiçar cada migalha e evitava olhar diretamente para ele. Clarice havia arrumado a mesa de maneira mais simples e eficiente, claramente insatisfeita com a presença desconcertante. Postava-se ao fundo de braços cruzados, como uma sentinela à espera de um erro. Arthur pegou uma taça de vinho e olhou para o lado, tentando entender o quão desconfortável ele se sentia. Talvez tenha sido destruído por uma tempestade. Talvez tenha sido o desaparecimento do rosto de Isabel, marcado pelo tempo e pela dificuldade. Portanto, algo mais importante é a sua atenção. Uma marca não pulsa à esquerda dela. Uma tatuagem simples, quase sem graça com o tempo, mas inconfundível. Um símbolo delicado, um pequeno passageiro em plena voz. Arthur sentiu seus pulmões escaparem por um momento. A mesma tatuagem. Com a mesma tatuagem da filha, Helena faria questão de se esconder meses antes de desaparecer. Arthur não conseguiu controlar ou sentir o cheiro da marca, e Isabel ficou com cracas.
Ela tira o pulso rapidamente, escondendo-se sob a manga da blusa longa. "Oh, senhor, ele está bem?" perguntou ela sem jeito. O jantar decorreu num silêncio denso, apenas interrompido pelo tilintar dos talheres na porcelana. A luz do lustre pendia fracamente sobre a mesa, lançando sombras longas e tortas nas paredes. Arthur observou Isabel com um misto de curiosidade e suspeita, tomando cuidado para não parecer muito óbvio. Isabel comeu devagar, como se temesse que a comida desaparecesse a qualquer momento. Ela segurou a colher com a mão trêmula, seus dedos finos contrastando com o prato limpo à sua frente. Do fundo da sala, Clarice a observava com desaprovação, os braços cruzados e a expressão inflexível, pronta para intervir ao menor erro. Arthur tentou se concentrar no prato, mas não conseguia evitar de sentir aquela pontada desconfortável toda vez que seu olhar parava em Isabel. Seus movimentos, embora frágeis, tinham algo familiar, como um eco do passado que insistia em ressoar em sua mente. Porém, foi quando a jovem pegou um copo que Arthur percebeu algo que fez seu sangue gelar. Uma marca. Uma pequena tatuagem na parte interna do pulso esquerdo, quase apagada pelo tempo e pelas intempéries. Era um símbolo simples, delicado, mas inconfundível. Um pequeno pássaro voando. Arthur sentiu seu coração parar por um segundo. Essa marca era idêntica à que sua filha Helena insistira em obter meses antes de desaparecer. Arthur pousou o garfo na mesa com um baque surdo, sem perceber. Isabel olhou para ele pelo canto do olho, com uma expressão confusa, e baixou rapidamente a manga da blusa surrada para esconder o boneco. "Senhor Velásquez?" ele perguntou, sua voz incerta. "Tudo bem?" Arthur piscou várias vezes e se forçou a reagir. Sim, estou bem", ele respondeu, embora sua voz soasse distante até para ele. "Posso trazer mais alguma coisa, senhor?" Clarice interrompeu, seu tom mais frio que o normal. "Acho que o convidado já comeu o suficiente." Arthur ignorou a governanta e voltou seu olhar para Isabel. A jovem manteve os olhos fixos no prato, evitando qualquer contato visual. Ela parecia menor do que antes, mais vulnerável. "Isabel", disse ele, quebrando o silêncio constrangedor. "De onde você é?" A jovem ergueu lentamente a cabeça, como se procurasse as palavras certas. "De muitos lugares, senhor", ele respondeu com um sorriso fraco. "Não tenho uma casa permanente há anos." Arthur assentiu como se entendesse algo além das palavras dela. "E sua família?" ele insistiu, sua voz mais suave, quase casual. Não me lembro", murmurou Isabel. A resposta foi como um golpe invisível para Arthur. Sua mente ainda estava fixada naquela marca, naquele passarinho que tanto lhe lembrava Helena. Era um absurdo, pensou ele, mas uma parte dele não podia ignorar o que tinha visto. "É melhor descansar, dona Isabel", interrompeu Clarice de repente, avançando em direção à mesa. "Isso é o suficiente por hoje." Isabel assentiu humildemente, empurrando a cadeira para fora do caminho, com um rangido. Antes de sair da sala de jantar, ele se virou ligeiramente e sussurrou: "Obrigado, Sr. Velásquez, pela sua generosidade." Arthur não respondeu. Ele permaneceu sentado, olhando para o espaço vazio onde Isabel estivera segundos antes. Aquela marca, aquele pequeno detalhe, o havia desarmado completamente. Enquanto Clarice pegava os pratos, Arthur permaneceu imerso em pensamentos. A possibilidade, por mais remota que fosse, aninhava-se em seu peito como uma semente impossível de ignorar. Na manhã seguinte, a mansão amanheceu envolta em um silêncio denso, apenas interrompido pelo eco distante dos passos de Clarice. Isabel acordara cedo, sentada junto a uma ampla janela que dava vista para os jardins encharcados pela chuva da noite anterior. Arthur a encontrou ali, com o olhar perdido no horizonte, como se procurasse algo que não conseguia alcançar. Por um momento ele hesitou em se aproximar, mas finalmente pigarreou. "Você descansou bem?" Isabel virou a cabeça assustada. A luz da manhã realçava seu rosto cansado e olheiras pronunciadas. "Sim, obrigado, Sr. Velásquez", ele respondeu suavemente. Arthur assentiu, observando-a atentamente. Havia algo nela que parecia familiar, embora ele não conseguisse identificar o que era. Talvez fossem seus olhos, escuros e profundos.
ou a maneira como ele falava, com um misto de cautela e resignação. Você vai ficar aqui muito tempo? Ele perguntou, procurando mais alguns detalhes sobre a vida dela. Eu não sei, Isabel murmurou. Normalmente não fico muito tempo em lugar nenhum. Arthur cruzou os braços e encostou-se no batente da janela. De onde você vem, Isabel? A jovem hesitou, olhando para as mãos. Ele parecia medir cada palavra antes de pronunciá-la, como se tivesse medo de revelar demais. Eu morei em orfanato, desde pequena, ela finalmente confessou. Depois, quando cresci, não havia mais lugar para mim. Aprendi a sobreviver sozinho. A sinceridade da resposta dela o pegou de surpresa. Arthur sentiu uma pontada no peito. Essas palavras despertaram memórias enterradas, imagens de Helena ainda criança, de suas pequenas mãos agarradas às dele, enquanto ele lhe dizia que nunca a deixaria sozinha. E você se lembra de alguma coisa anterior aos orfanatos? Ele insistiu, tentando manter um tom neutro. Isabel balançou a cabeça. Não muito. Fragmentos, imagens, uma casa talvez, uma voz cantante. Mas não sei se é real ou se inventei para não me sentir tão sozinha. Arthur sentiu um nó na garganta ao ouvi-la. Isso era muito parecido com o que ele temia todos esses anos. Clarice de repente irrompeu na sala. Seu olhar penetrante fixou-se em ambos. O que você está fazendo aqui? A governanta perguntou friamente. Senhor, você deveria mandá-la embora antes que ela nos cause problemas. Arthur olhou para ela. Isabel é minha convidada e ficará o tempo que for necessário. Ele respondeu sem rodeios. Clarice franziu os lábios, obviamente irritada, mas não respondeu. Ele saiu da sala, deixando um silêncio constrangedor atrás dele. Você não precisa me defender, senhor, Isabel murmurou. Estou acostumado com isso. Arthur balançou a cabeça. Você não deveria estar acostumada com isso, Isabel. Ninguém deveria. Suas palavras pairaram no ar. Arthur olhou para ela mais uma vez antes de sair, seus pensamentos ficando mais turvos. A voz de Isabel e suas memórias fragmentadas eram peças de um quebra-cabeça que ela não podia ignorar. O dia passou devagar, marcado pelo murmúrio distante do vento e pelo raspar dos relógios antigos nas paredes. Isabel caminhou pela mansão em silêncio, movendo-se como um fantasma entre intermináveis corredores. Seus passos mal ecoavam nos tapetes grossos e seus dedos roçavam com medo as superfícies dos móveis empoeirados. A curiosidade a levou até um quarto no final do corredor, uma porta entreaberta que parecia esquecida. Lá dentro, o cheiro de madeira velha e papel úmido a envolveu. Uma luz fraca filtrava-se pelas cortinas, iluminando uma estante cheia de livros e caixas empilhadas. Sobre uma mesa de carvalho desgastada, Isabel encontrou um álbum de fotografias coberto de pó. Com as mãos trêmulas, limpou-o e abriu-o, sentindo o peso das páginas grossas sob os dedos. Imagens antigas começaram a surgir diante de seus olhos. Uma família sorridente, um homem elegante ao lado de uma garota de cabelos escuros, cujos olhos pareciam estranhamente familiares. O que você está fazendo aqui? A voz profunda de Arthur a assustou. Isabel levantou a cabeça abruptamente e o viu parado na porta, com uma expressão dura que gradualmente se suavizou quando ele percebeu o que ela segurava. Sinto muito. Não foi minha intenção, começou Isabel, fechando o álbum sem jeito. Arthur avançou lentamente, tirando o álbum das mãos dela com cuidado. Ele o segurou por um momento, como se o objeto tivesse vida própria, e o abriu novamente em uma página específica. A foto mostrava uma menina com um sorriso inocente e uma pulseira brilhante no pulso. Quem é ela? Isabel perguntou em voz baixa. Arthur demorou a responder, seus dedos acariciando a borda da imagem. Minha filha, ele finalmente disse, com uma voz fina. Helena. Isabel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela olhou atentamente para a foto e uma pontada de reconhecimento passou por ela. Eu já a vi antes. Ele sussurrou sem pensar. Arthur olhou para cima de repente, seus olhos cravados nos dela com intensidade. O que você disse? Isabel cambaleou procurando as palavras certas. Não sei onde, mas aquela pulseira... Ele apontou para a imagem. Essa pulseira brilhou muito. Lembro-me de vê-la quando era menina, em um lugar com muitas outras meninas.
Arthur sentiu o ar ficar denso ao seu redor. Seu coração batia forte no peito. Uma mistura de esperança e medo tomando conta dele. Tem certeza? Ele insistiu, dando um passo em direção a ela. Isabel se abraçou, sentindo-se pequena sob aquele olhar intenso. Eu não sei, ele murmurou. São apenas fragmentos. Coisas que às vezes lembro e não entendo se são reais ou apenas sonhos. Arthur fechou o álbum lentamente, tentando recuperar o controle de suas emoções. Essa pequena menção, por mais vaga que fosse, despertou uma esperança que ele tentava enterrar há anos. Isso é importante, Isabel, disse ele com voz firme, mas mais calma. Se você se lembrar de mais alguma coisa, por menor que seja, quero que me diga. Ela assentiu silenciosamente, sem saber como responder. Arthur segurou o álbum contra o peito e olhou para ela com uma mistura de gravidade e ternura. Vir, é hora do jantar. Arthur saiu primeiro da sala, deixando Isabel sozinha por um momento. Ela olhou em volta uma última vez antes de segui-lo, mas em sua mente, a imagem da pulseira continuava a brilhar como um farol perdido na escuridão. A noite havia caído novamente sobre a mansão, envolvendo-a em um silêncio pesado. Isabel estava sentada na sala principal, perto da lareira acesa. A luz das chamas lançava sombras dançantes nas paredes e o calor reconfortante contrastava com o frio lá fora. Arthur sentou-se à sua frente, com uma xícara de chá nas mãos, observando-a como alguém estudando uma pintura incompleta. Isabel, ele finalmente disse, quebrando o silêncio. Mais cedo, na sala, você mencionou uma pulseira. O que você lembra dela? Isabel olhou para cima lentamente, os dedos brincando com a ponta de um cobertor que ela havia colocado sobre as pernas. Ele respirou fundo antes de falar. Não tenho certeza, ela respondeu com a voz monótona. Foi há muito tempo, quando eu ainda era uma garotinha. No orfanato onde cresci, procurava coisas perdidas para vender. Arthur franziu a testa, inclinando-se ligeiramente em direção a ela. Coisas perdidas? Isabel assentiu, um pequeno sorriso triste aparecendo em seus lábios. Sim, às vezes encontrava brinquedos quebrados, roupas velhas, coisas que ninguém queria. Mas um dia vi algo diferente. Era uma pulseira de prata com um pequeno pingente em forma de pássaro. Parecia novo, como se alguém o tivesse perdido recentemente. Arthur sentiu seu coração começar a bater forte. A descrição correspondeu perfeitamente. A pulseira que Helena nunca tirou, presente especial da mãe, tinha esse mesmo pingente, um passarinho voando. O que você fez com ela? Arthur perguntou, tentando manter a calma. Isabel olhou para as chamas da lareira, como se nelas procurasse respostas. Guardei por um tempo. Gostei de olhar para ela porque ela era bonita, diferente de tudo que eu já tinha visto. Mas então, desapareceu. Alguém deve ter tirado isso de mim. Arthur colocou a xícara na mesa com mais força do que o necessário. Ele fechou os olhos por um momento, lutando contra o turbilhão de emoções que giravam dentro dele. Aquela pulseira era uma peça do quebra-cabeça, uma prova tangível de que Isabel estava ligada a Helena de alguma forma. Você se lembra de mais alguma coisa? Ele insistiu, sua voz quase um sussurro. Onde você estava? Quem cuidou de você? Isabel balançou a cabeça. Não sei. Só rostos borrados. Uma mulher mais velha, talvez. Mas tudo está confuso. Não sei se realmente aconteceu ou se inventei para não me sentir tão sozinha. Arthur se levantou e começou a andar pela sala, com as mãos tremendo levemente. A esperança, aquela maldita esperança, ardia novamente em seu peito, e com ela, o medo de descobrir uma verdade que não suportava. Isabel, disse ele, virando-se para ela, vou investigar isso. Quero saber o que aconteceu com você e como encontrou aquela pulseira. Os olhos de Isabel se arregalaram de surpresa. Por quê? Arthur ficou em silêncio por um momento antes de responder, sua voz cheia de uma vulnerabilidade que ele raramente deixava transparecer. Porque eu acho que você pode ser a chave para encontrar minha filha. Isabel olhou para ele paralisada. Essas palavras permaneceram flutuando no ar, pesadas como uma pedra. A possibilidade era absurda, pensou ela, mas algo dentro de si lhe dizia que talvez não fosse tão absurdo. As chamas da lareira crepitavam suavemente, preenchendo o vazio entre eles. Arthur sentou-se novamente,
agora mais sereno, mas com o olhar fixo em Isabel, determinado a não parar até descobrir a verdade. Os dias seguintes foram repletos de movimentos inusitados na mansão. Determinado a encontrar respostas, Arthur contratou um investigador particular. O silêncio habitual da casa foi substituído por telefonemas e visitas discretas que Clarice assistia com crescente preocupação. De um canto da sala, Isabel percebeu a tensão no ambiente. Ela se sentia uma estranha naquela casa elegante, presa no meio de um mistério que parecia crescer ao seu redor. Arthur, por sua vez, mal falava com ela, absorto em documentos e anotações que acumulava em seu escritório. Uma tarde, enquanto Isabel ajudava Clarice a tirar a mesa, gesto que não gostou da governanta, a mulher quebrou o silêncio habitual. "Não sei o que você está tentando fazer", Clarice murmurou secamente. "Mas você não se encaixa aqui." Isabel parou e olhou para Clarice com calma. "Eu não quero causar problemas", ele respondeu suavemente. "Eu irei se é isso que ele quer." "Não é uma questão de querer", respondeu Clarice asperamente. "Velázquez já sofreu o suficiente. Você não entende o que significa para ele mexer no passado." Isabel baixou o olhar, sentindo o peso das palavras da governanta. Antes que ele pudesse responder, Arthur entrou na sala. Ele tinha uma pasta na mão e uma expressão tensa. "Isabel, venha comigo", disse ele com firmeza. Ela o seguiu sem questionar, deixando Clarice para trás, observando com os olhos semicerrados. Arthur a conduziu até seu escritório, onde um homem desconhecido esperava ao lado de uma pilha de papéis. "Isabel, este é o Sr. Olivares", disse Arthur, apontando para o homem. "Ele é um pesquisador e descobriu algo importante." O Sr. Olivares, um homem de meia idade com óculos grossos e rosto gentil, assentiu com um leve sorriso. "Senhorita, eu estava pesquisando sobre o orfanato onde você cresceu. Encontrei discos antigos e conversei com pessoas que conheciam o diretor daquele lugar." Isabel sentiu um nó no estômago. Suas mãos agarraram a borda da cadeira enquanto ele ouvia. Havia uma mulher, aquela que dirigia o orfanato naquela época. Ela morreu há alguns anos, mas deixou documentos que mencionam uma garota muito especial que chegou lá inesperadamente. Uma garota com uma pulseira de prata. Arthur cerrou os punhos ao ouvir isso, seus olhos fixos em Isabel, procurando por qualquer sinal de verdade em sua expressão. "O que isso significa?", Isabel perguntou, sua voz quase inaudível. Olivares pegou uma fotografia gasta e espalhou-a para ele. A imagem mostrava uma senhora idosa, com um grupo de meninas. Entre elas, uma se destacou pelo brilho de um objeto no pulso. Isabel sentiu um choque de reconhecimento. "Sou eu", ele sussurrou com os olhos bem abertos. Arthur fechou os olhos por um momento, contendo as emoções que ameaçavam transbordar. A ligação estava a tornar-se mais clara e, embora as respostas ainda estivessem incompletas, a verdade parecia mais próxima do que nunca. A chuva voltou naquela noite, como se o céu também sentisse a tensão inundando a mansão. Arthur permaneceu sentado em seu escritório, com os cotovelos apoiados na mesa e as mãos cruzadas na frente da boca. À sua frente estava aberta a pasta com os documentos trazidos por Olivares, cada papel mais revelador que o anterior. Isabel, sentada do outro lado da sala, observava em silêncio. Desde que viu aquela fotografia, um redemoinho de memórias fragmentadas a atormentou. A pulseira, a velha, o orfanato. Tudo começava a se encaixar, mas as peças ainda não formavam um todo claro. "Sr. Olivares", Arthur murmurou de repente, com a voz rouca. "Tem certeza de que não há mais registros daquela mulher?" O pesquisador, que até então estava perto da janela, balançou a cabeça. "Não, Sr. Velázquez. O diretor do orfanato morreu há anos e a maioria dos registros foi perdida. Restaram apenas estes documentos e algumas notas que mencionam uma menina que chegou com uma pulseira muito particular." Arthur se inclinou para a frente, apoiando a mão na pasta aberta. "E as outras crianças? Ninguém se lembra de mais detalhes sobre ela?" Olivares suspirou, com ar de pesar. "Alguns disseram que a menina ficou muito assustada quando chegou. Ele nunca falou sobre sua família. Pouco depois, ela desapareceu do orfanato e ninguém mais ouviu falar dela." Um silêncio pesado instalou-se na sala. Arthur olhou para Isabel, seus olhos procurando respostas nos dela.
Você se lembra de mais alguma coisa? Ele perguntou, sua voz suave, quase implorando. Algo sobre como você chegou lá, ou quem te levou até lá. Isabel fechou os olhos por um momento, tentando segurar os fragmentos de memória que flutuavam em sua mente. A imagem de uma figura borrada apareceu, uma mão quente segurando a sua e uma voz murmurando palavras suaves. Uma mulher me deixou lá, ele finalmente disse, com a voz trêmula. Acho que eu era mais velho. Não me lembro do rosto dele, mas lembro da voz dele. Ele me disse que eu estaria seguro. Arthur respirou fundo, sentindo seu coração disparar. Cada palavra que Isabel dizia era como um fio que o aproximava da verdade. A possibilidade de ela ser Helena crescia a cada minuto, e, embora o medo de estar errado o atormentasse, a esperança o mantinha firme. Isabela, Arthur disse, depois de um momento. Não sei se você entende o quanto isso é importante para mim. Isabel olhou para ele com cautela, seus olhos escuros refletindo uma mistura de incerteza e medo. Você acha que sou sua filha? Ele perguntou finalmente, quebrando o silêncio. Arthur sustentou seu olhar, uma profunda tristeza em seus olhos. Não sei, mas não posso ignorar o que sinto, respondeu ele com sinceridade. Cada pedaço, cada lembrança que você tem, parece me levar até Helena. Isabel desviou o olhar, abraçando-se. A ideia era absurda e assustadora, mas uma parte dela queria acreditar que poderia ser verdade. De repente, um barulho na porta os assustou. Clarice estava lá, com o rosto endurecido e a expressão desdenhosa. Com licença, senhor, mas esta situação é insustentável, disse ele com voz firme. Ele está permitindo que esse estranho brinque com seus sentimentos. Arthur levantou-se, seu olhar frio e determinado. Clarice, não é da sua conta. De agora em diante, não interfira. Clarice franziu os lábios, recuando com uma expressão de ressentimento antes de desaparecer no corredor. Arthur sentou-se novamente, olhando para Isabel com firmeza. Vamos descobrir a verdade, Isabel, disse ele decididamente, seja ela qual for. Isabel assentiu silenciosamente. Pela primeira vez em anos, ele sentiu as sombras do seu passado começando a se dissipar. A manhã amanheceu cinzenta, como se o céu pressentisse a tempestade que estava prestes a estourar dentro da mansão. Isabel permaneceu na sala, sentada na beirada do sofá, os dedos nervosos entrelaçados. Do escritório de Arthur vieram murmúrios quase inaudíveis. Ele estava revisando novamente os documentos do pesquisador, procurando por algo que ainda não cabia. De repente, Clarice entrou na sala, com uma bandeja de chá nas mãos e uma expressão de aparente calma que escondia sua verdadeira intenção. Você deveria se preparar para sair, disse Clarice de repente, com a voz tão fria quanto o vento que soprava lá fora. Isabel levantou a cabeça, perplexa. Por que você diz isso? Clarice colocou a bandeja com cuidado e olhou para ela. Porque isso não pode durar. O Sr. Arthur é um homem vulnerável e você está se aproveitando disso. Ou você acha que ele vai acreditar naquela história absurda sobre a filha desaparecida? As palavras caíram como um golpe. Isabel sentiu o calor subir ao seu rosto. Não vim aqui para enganar ninguém, respondeu ele com firmeza. Foi ele quem quis descobrir a verdade. A verdade? Clarice deu uma risada amarga. A única verdade é que ele está desesperado. E você é um oportunista que viu um jeito de entrar nesta casa. Isabel levantou-se com as mãos trêmulas. Ele não sabe nada sobre mim, ou o que vivi. Basta, respondeu a governanta, aproximando-se alguns passos. Servi esta família durante anos. Você não é bem-vinda aqui, senhorita. Antes que Isabel pudesse responder, Arthur apareceu na porta. Seu rosto era uma mistura de raiva e confusão. O que está acontecendo aqui? Clarice deu um passo para trás, sua expressão se transformando em uma máscara de falsa inocência. Senhor, eu estava tentando fazê-la ver a razão. Ele não pode confiar em alguém como ela. Você está permitindo que ele brinque com suas emoções. Chega, Clarice! Arthur rugiu, com uma aspereza que ecoou pelas paredes. Não tolerarei mais seus comentários. Clarice abriu a boca para responder, mas o olhar de Arthur a deteve. Sem outra palavra, ele virou-se e saiu da sala, fechando a porta com um clique.
Arthur virou-se para Isabel, que ainda estava de pé, respirando pesadamente. Sinto muito, ele disse suavemente. Ele não deveria ter te contado isso. Isabel balançou a cabeça, lutando contra as lágrimas. Talvez ele esteja certo, ele sussurrou. Eu não deveria estar aqui. Arthur se aproximou, sua expressão agora mais suave. Não, Isabel. Tudo o que descobrimos não pode ser coincidência. Eu vi como você reagiu àquela fotografia. Eu ouvi o que você lembra. Preciso acreditar que há algo mais. Isabel olhou nos olhos dele e pela primeira vez permitiu que uma lágrima escorresse pelo seu rosto. Eu também quero acreditar, mas tenho medo. Arthur suspirou e assentiu. Eu também tenho, confessou, mas não podemos ignorar o que sabemos. Ambos ficaram em silêncio, como se as palavras tivessem esgotado toda a energia da sala. Do lado de fora, o vento batia forte nas janelas, como se o mundo inteiro estivesse em guerra com o que acontecia dentro daquelas paredes. Pela primeira vez, Isabel permitiu que a esperança se infiltrasse nos seus pensamentos. Talvez, apenas talvez, o eco do seu passado estivesse prestes a revelar-lhe a verdade que procurava há tanto tempo. Arthur estava sentado em seu escritório, com as mãos tremendo sobre a mesa. O peso dos documentos e as dúvidas acumuladas ao longo dos anos o dominaram. Isabel permaneceu parada, nervosa, ao lado da porta entreaberta. Isabela, vem aqui, Arthur pediu com uma voz cansada, mas firme. Ela avançou lentamente e sentou-se na frente dele, sentindo-se pequena naquela sala enorme. Os olhos de Arthur, cheios de perguntas sem resposta, fixaram-se nela. Preciso que você me diga a verdade. Ele começou em tom sério. Tudo o que você lembra. Tudo o que você experimentou. Isabel respirou fundo e fechou os olhos, vasculhando sua memória fragmentada. Não sei como tudo começou, ele sussurrou. Mas eu me lembro do orfanato. Lembro-me de sempre me sentir diferente das outras crianças, como se não pertencesse àquele lugar. A mulher que cuidava de mim dizia que alguém tinha me deixado com uma pulseira no pulso. Arthur assentiu lentamente, os dedos tamborilando na mesa. A pulseira? Sim, Isabel continuou com a voz trêmula. Era prateado com um pequeno pássaro. Não entendi o seu valor. Foi apenas algo legal para mim. Arthur sentiu um nó na garganta. Aquela pulseira, aquele símbolo, foi a peça-chave que o manteve vivo durante todos aqueles anos de incerteza. Isabel, disse ele engolindo em seco. Minha filha, Helena, tinha uma pulseira idêntica, um presente de sua mãe antes de ela morrer. As palavras caíram sobre Isabel como um golpe. Ela sentiu todo o peso do seu passado esmagando-a. Você acha que eu sou ela? Ele perguntou sem ousar olhar para Arthur. Arthur levantou-se e foi até a janela, olhando para o jardim escuro. Eu quero acreditar, ele respondeu com a voz quebrada. Mas não quero me enganar. Não depois de tantos anos. O silêncio se estendeu entre eles, pesado e sufocante. Por fim, Isabel começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Não me lembro dos meus pais, ele soluçou. Não me lembro de nada além de fragmentos. Não posso ser quem você procura, mas também não sei quem sou. Arthur virou-se para ela, com o coração dividido entre a esperança e a dúvida. Ele se aproximou lentamente e colocou a mão firme em seu ombro. Isabel, não importa se você é minha filha ou não. O que importa é que encontraremos a verdade juntos. Isabel olhou para cima, seus olhos enevoados encontrando os dele. Pela primeira vez, ela sentiu que não estava sozinha. Arthur também entendeu que, embora a verdade pudesse machucá-lo, ele não deixaria Isabel carregar o peso da incerteza. Naquele momento, a porta do escritório se abriu. Clarice entrou com o rosto contorcido. Você não pode confiar nela, gritar. Ele está brincando com você. Arthur endireitou-se com uma calma inesperada. Clarice, seu tempo aqui acabou. A mulher olhou para ele incrédula antes de sair furiosa. Arthur voltou para Isabel com um gesto sereno. É hora de deixar o passado para trás e enfrentar o que vier. Junto. Isabel assentiu fracamente, sentindo que, pela primeira vez, o eco do passado começava a perder força. A madrugada filtrava sua luz dourada pelas janelas da mansão, iluminando os corredores escuros e trazendo um ar de renovação.
Isabel estava no jardim, sentada debaixo de uma árvore frondosa, olhando para o horizonte. Ao seu lado, Arthur permaneceu em silêncio, observando o sol nascente clarear as sombras que há muito dominavam suas vidas. Passei anos me perguntando o que fiz de errado, Arthur murmurou, quebrando o silêncio. Pensando em como eu poderia ter perdido Helena. Isabel olhou para ele com o canto do olho. Seu rosto estava sereno, embora seus olhos traíssem o peso do tempo e a dor que ainda carregava. Não foi culpa dele, disse ela com a voz suave. Às vezes, a vida tira de nós coisas que não entendemos. Arthur assentiu, embora as palavras mal conseguissem dissipar a ferida que ainda ardia em seu peito. Mas você está aqui agora, ele continuou, virando-se para Isabel. E não importa o que descobrimos. Para mim, você já faz parte da minha vida.